Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais uma aula de matemática. A maioria já me conhece, para quem não me conhece, eu sou a professora Daiana, leciono na escola Joaquim Pires Sobrinho 2. Vem comigo para mais uma aula. Vamos para mais uma aula de matemática no Ensino Fundamental 2, nono ano. Eu sou a professora Daiana. Hoje nós veremos, na apostila do terceiro bimestre, os capítulos 17 e 18, semelhança de triângulo. Ele está lá atrás, tá bom? Na parte de geometria. Então vamos lá. Semelhança de triângulo. Dois triângulos são semelhantes quando satisfazem ao mesmo tempo as duas condições. Os ângulos correspondentes são congruentes e os lados correspondentes são proporcionais. Ok? Os ângulos são congruentes e os lados são proporcionais. Nossa, professora, você está falando grego comigo. Vem comigo que eu vou explicar para vocês de passo a passo. Vamos começar analisando os triângulos, ok? Nos triângulos ABC e A', B' e C', os dois ângulos B e B' e C e C', que se correspondem, são congruentes. Dessa forma, os dois triângulos são semelhantes. Então, olha só. Ah, mas como que eu vou saber se eles são congruentes? Lembra na nossa aula que nós já tivemos sobre ângulo? Quando ele tem aqui o risquinho, olha. Se aqui desse lado, aqui no triângulo C, eu tenho um risquinho, e no C' eu tenho um risquinho, eles são semelhantes. Aqui, olha, no B, ele tem dois risquinhos, e no B' tem dois risquinhos, eles são semelhantes. Nesse caso, eles são semelhantes em AA. O que é AA? Como já vimos, a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Dessa forma, se B é igual, esse tiozinho aqui significa semelhante, ok? Se B é semelhante a B' e C é semelhante a C', então o ângulo A vai ser semelhante ao ângulo A'. Como os ângulos são congruentes, os lados homólogos são proporcionais, ok? Os lados homólogos são proporcionais. Esse caso de semelhança de triângulo é o ângulo-ângulo. Por isso que eu falei AA, é o caso AA, tá? No caso AA, dois triângulos são semelhantes se dois ângulos que se correspondem são congruentes entre si, ok? Ou se eles são semelhantes, eles são iguais entre si, são congruentes, ok? Esse é o caso AA. Vamos lá, para mais um caso. Analisando os lados agora do triângulo. Nós estávamos analisando os ângulos. Agora nós vamos analisar os lados. Triângulos que possuem os lados homólogos proporcionais são triângulos semelhantes. Observe os triângulos dados a seguir. Ou seja, se eles possuem os lados homólogos, tá? Iguais. O que é homólogo? Do mesmo lado, ó. O segmento aqui AB tem que ser igual, ou seja, na mesma proporção de DE. Eles têm que ser proporcionais, ok? Olha só, nós temos aqui dois triângulos. Ainda estamos analisando os lados, tá? Nesse exemplo, os triângulos são semelhantes, pois, olha aqui, ó, o AB está para o A' e o B'. Assim como o BC está para o B' e o C'. Assim como o CA está para o C' e o A'. Ok? Nesse caso, nós precisamos encontrar a constante K. O que é a constante K? É a razão de semelhança. Qual é a razão? Ou seja, qual a proporção dessa semelhança de triângulo? Lembra lá, razão e proporção? Então, vamos lá. Esse caso é, então, lado, 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 ou seja, L, L, L. Vamos continuar.
para vocês entenderem melhor a razão, tá? A proporção. Nós temos aqui, olha, os dois triângulos e nós vimos lá já que o AB está para o A' e B', assim como o BC está para o B' e o C', assim como o CA está para o C' e o A'. E isso tem uma constante que é chamada de K. Pode ser outra letra, mas constante K, ok? Eu preciso descobrir a proporção. Então, o que eu vou fazer? Olha, aqui eu tenho de valor de A a B é 8. E de A' para o B' é 6. Então, eu tenho 8 para 6, ok? Agora, vamos substituir os valores lá. De B para C, eu tenho 14. E de B' para C', nesse segmento de reta, tenho 10,5. Depois, do CA, eu tenho 10 centímetros. E do C' para o A', eu tenho 7,5 centímetros. Agora, eu preciso achar a razão, ou seja, a proporção. Como eu vou fazer isso? Eu vou simplificar, ok? Só que para isso, nós temos que chegar ao mesmo valor. Aqui, eu vou dividir por 2, né? Se eu dividir 8 por 2 e 6 por 2, eu tenho 4/3. Aqui, nossa, professora, como eu simplifico? Gente, olha como ficou fácil. Se eu já sei que eles são semelhantes, eu tenho a mesma proporção. Então, eu tenho que descobrir que número dividido por 14 dá 4 e que número dividido por 10,5 dá 3. Nesse caso aqui, eu vou dividir por 3,5. Se eu dividir o 14 por 3,5 e o 10,5, 10,5 por 3,5, eu vou ter 4/3, ok? E a mesma coisa tenho que pensar aqui, ó. Que número eu vou dividir o 10 para dar 4 e que número eu vou dividir o 7,5 para dar 3. É a mesma coisa. Nesse caso aqui, o 2,5. Eu vou dividir o 10, né? Simplificar aqui por 2,5 e o 7,5 por 2,5. 10 dividido por 2,5 dá 4. E 7,5 dividido por 2,5 dá 3. Ou seja, eles são semelhantes porque eles têm a mesma proporção, tá? No caso aqui, a minha constante K é 4,5, ok? É bem fácil, não é mesmo? Então, o caso LLL, ou seja, lado, 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 dois triângulos são semelhantes se os lados homólogos são proporcionais, ok? Todos têm que ser proporcionais, tem que ter a mesma razão de proporcionalidade. E depois, agora, o nosso último caso, analisando os lados e o ângulo, ok? Seja os triângulos ABC e a linha B' e C', com os lados AB e a linha B', BC e B' e C' proporcionais, se os ângulos compreendidos entre eles são congruentes, esses triângulos são semelhantes. Então, olha só, se eu tenho dois lados, ok? Proporcionais, no caso aqui, o AB e o BC, e se eu tenho um ângulo compreendido entre essas duas retas, no caso aqui a reta, o segmento de reta AB, o segmento de reta BC, e o ângulo correspondente entre eles são congruentes, esses triângulos são semelhantes, tá? Nesse caso, é o caso lado, ângulo, lado, ou seja, LAL. No caso LAL, dois triângulos são semelhantes se dois lados que se correspondem são proporcionais. E os ângulos entre eles, compreendidos, são congruentes, ou seja, o ângulo compreendido entre os lados são congruentes, ok? São iguais. Aqui tá com tracinho, mas vocês vão ver que em algumas vezes tá com valor, tá? Com graus, 20 graus, 30 graus, 40 graus. E nós já vimos que a somatória dos ângulos internos de um triângulo é de 180 graus. É fácil, não é mesmo? Agora é com você, porque chegou a sua vez. Atividade 1. Verifique se esses dois triângulos são semelhantes. Em caso afirmativo, indique a razão de semelhança. Então, olha aí, nós temos dois triângulos, o ABC e o A', o B' e o C'.
Eu preciso saber se eles são semelhantes. Se eles forem semelhantes, qual é a razão de semelhança? Lembra que eu falei, olha, que quando não tivessem os risquinhos dizendo que eram iguais, congruentes, eu teria o valor. Nesse caso aqui, eu tenho valor, ok? Então, vamos lá? Eu vou deixar um minutinho para vocês. Pronto, vamos lá. Então, olha só. Primeiro, ele tem dois ângulos congruentes. Se ele tem dois ângulos congruentes, eu sei que eles são semelhantes. Então, sim, eles são semelhantes. Esses dois triângulos são semelhantes, pois os dois ângulos que se correspondem são congruentes. Dessa mesma forma, os lados são homólogos e são proporcionais. Agora eu preciso achar a razão de proporcionalidade. Lembra que eu expliquei lá para vocês? Olha, de B a C aqui eu tenho 50, de B' a C' eu tenho 40. Os outros valores eu não tenho. Porém, se eu já afirmei que eles são proporcionais, basta apenas eu simplificar uma das frações. Então, eu vou ter aqui, ó, o B para C vai estar para o B' e o C', ou seja, de B para C o segmento 50 e de B' para C', 40, né? Vou simplificar aqui por 10, no caso, cortei. Ficou 5 quartos. Então, dessa forma, a razão, né, a proporcionalidade, a razão de semelhança é de 5 quartos. Bem fácil, não é mesmo? Por isso que você vai fazer mais um agora. Atividade 3. Desenhe um triângulo semelhante ao triângulo ABC de razão meio. Não se esqueça de colocar as medidas desse triângulo. Gente, metade, ok? Meio. Já, o nome, a própria fração já diz. Eu vou deixar aí mais um minutinho para vocês. Pronto, vamos lá? Olha só, a razão já está dizendo, é meio, ou seja, é metade de todos os valores. Se no AC aqui tem 2, ele vai ter 1. Se de AB tem 4, vai ter 2. Se de C a B ou de B a C tem 5, vai ter 2,5. É a razão meio. Bem fácil, não é mesmo? Vamos continuar com a nossa aula. Agora, nós vamos ver o teorema fundamental da semelhança de triângulo. Se uma reta é paralela a um dos lados de um triângulo e intercepta os outros dois lados distintos, então o triângulo que ela determina é semelhante ao primeiro.
Ou seja, nós temos aqui um triângulo. Se eu pegar aqui uma reta, passar uma reta nesse triângulo, eu vou ter dois triângulos semelhantes. Ou seja, o triângulo aqui, ó, ABC, ele é semelhante ao ADE, ok? Ah, mas só essa reta? Não, eu posso ter passado a reta transversal também, tá? De uma outra reta, essa paralela aqui de uma outra forma. Eu posso ter passado aqui, posso ter passado aqui. Sempre que eu passar uma reta entre dois lados distintos de um triângulo, eu vou ter dois triângulos semelhantes, ok? Mas nós vamos agora analisar esse teorema. Então, olha só. Do lado do triângulo ABC, se traçarmos uma reta paralela à base BC, teremos como os ângulos B e D e C e E são ângulos correspondentes. Então, o B é semelhante a D e o C é semelhante a E, tá? Então, nós temos aqui o triângulo ABC. Se eu passar a reta, o triângulo ADE vai ser semelhante ao ABC, ok? Utilizando o teorema de Tales, tá? No caso aqui, é o teorema de Tales no triângulo. Vocês já viram também, já tiveram a aula sobre o teorema de Tales. A está para D, assim como A está para B. A D está para AB e a E está para CE, ok? Olha só, construindo por E paralela ao lado AD, vai ficar EFAD. Então, nós temos, olha, se eu construir agora uma reta paralela do lado, aqui do AD, ok? Nós vamos ter o seguinte, nós vamos formar aqui o paralelogramo, olha só, que ele vai ficar, ó, BD e F. Formamos o paralelogramo. Da maneira que o segmento DE é igual ao segmento BF. Por Tales, nós teríamos que AE está para AC, assim como DE está para BC. Não é isso? Então, portanto, nós teremos que o meu, ó, AD está para AB, assim como AE está para AC, assim como DE está para BC. Ok? Lembra que eu expliquei lá no início para vocês? Tem que ter a mesma razão, a mesma proporção. Vamos colocar valores, ok? Que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Como vimos, os ângulos que se correspondem são congruentes e os lados homólogos são proporcionais. Então, os triângulos ABC, ADE são semelhantes. Vamos ver um exemplo. D e BC. Sabemos pelo teorema que os triângulos ABC e AD são semelhantes. Dessa forma, quando foi traçado a reta paralela, né, de dois pontos distintos desse triângulo, é formado um outro triângulo semelhante, ok? Então, nós dizemos que o AD está para AB, assim como o AE está para o AC e o DE está para o BC. Agora, alguns desses pontos, nós já temos valores. Nós vamos substituir os valores deles, ok? Eu não tenho o de AD, mas eu tenho de AB. Então, eu vou manter aqui o AD e no lugar do AB eu vou colocar o valor que eu tenho. Vai ser igual a 4. Assim como o AE, ó. Eu não tenho o valor de AE, mas eu tenho que de AC é 5. Então, eu vou manter aqui o meu AE sobre 5. Agora, o DE eu tenho valor e o BC eu também tenho valor. O DE é 4,5 e o BC é 6, ok? Então, substituir os valores que eu tenho. Agora, nós vamos pegar aqui dois pontos
ok? De D, E, B, que eu tenho todos os valores, e o ponto que eu não tenho todos os valores. Vamos fazer duas contas separadamente. Vamos lá. Então, nós temos aqui o triângulo e ficou dessa forma. Então, aqui, ó, eu vou igualar, tá? Igualando o AD sobre 4, né? No caso, igual a 4,5 sobre 6, que é o que eu tenho os dois valores. Agora, eu vou utilizar a regrinha, né? Da multiplicação inversa. O numerador vai multiplicar o denominador e o denominador vai multiplicar o numerador. Ó, operação inversa, ok? AD vezes 6, 6AD. 4,5 vezes 4, 18. Ah, professora, eu não sei fazer com EAD, eu só sei fazer com X, com Y. Não tem problema. No lugar do AD aqui, você pode colocar o X, ok? Então, olha lá, 6AD é igual a 18. Nós caímos numa equação do primeiro grau. Se 6AD é igual a 18, AD é igual a 18 dividido por 6. Então, AD é igual a 3, ok? Achamos aí o valor do segmento AD. Agora, nós vamos para o AE e fazemos o mesmo procedimento. Eu pego agora o AE sobre 5 e o 4,5 sobre 6, que é o valor fechado que eu tenho. AE está para 5, assim como o 4,5 está para 6. Multiplicando, fazendo a operação inversa, nós vamos ter AE vezes 6, 6AE, 4,5 vezes 5, 22,5. AE é igual, se o 6 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, AE é igual a 22,5 dividido por 6. AE é igual a 3,75. Descobrimos todos os valores, ou seja, agora nós sabemos que aqui de AD é 3 e de A a E é 3,75 e que eles têm a mesma proporção. É bem fácil, não é mesmo? Agora é com vocês. Atividade 1. Os triângulos MEU e REI são semelhantes, com MU paralelo a RI. Ao lado ME mede 12 centímetros. Qual a medida em centímetros do lado RE? Então, olha só, o triângulo ficou até fácil, né? O triângulo meu e rei. MEU e REI. Meu e rei, ó. O triângulo meu, ó, me e rei, ó. MEU, REI. Eles são semelhantes. Já tá me dizendo aí que eles são semelhantes. Eu sei que o lado aqui, ó, ME mede 12 centímetros. Eu quero saber o lado RE. Então, aplicando o que agora eu acabei de fazer com vocês, eu vou dar um minutinho para vocês fazerem. Pronto, vamos lá. Então, olha só. Os triângulos MEU e REI são semelhantes com o M paralelo a RI. Ok? O M paralelo a RI. O lado ME mede 12 centímetros. Qual a medida em centímetros do lado RE? Então, olha só, eu sei que aqui o ME mede 12 centímetros. Eu quero saber aqui
o RE. Então, vamos lá. Nesse caso, eu sei que eles são proporcionais. Eu não preciso fazer a razão de todos eles, tá? Basta eu pegar aqui, olha. Se aqui nós sabemos que eles são semelhantes com o lado UMRI, eu sei que é de 15 para 45 ou 45 para 15. Aqui o lado que eu não sei, eu vou chamar de X, ok? Então, vamos lá. X sobre 12. Por que X sobre 12? Porque RE está para ME, ok? Assim como RI está para MU, ou seja, 45 sobre 15. Depois que eu fiz isso, é só multiplicar em X. Eu vou fazer X vezes 15, 12 vezes 45, ou seja, numerador vezes denominador, denominador vezes numerador. 15 vezes x é igual a 15x. 45 vezes 12 é igual a 540. X vai ser igual a 540. O 15 está multiplicando, ele passa dividindo. X vai ser igual a 36. Então, nesse caso aqui, a resposta correta seria a letra D, 36, ok? É bem gostoso fazer semelhança de triângulo, não é mesmo? Eu espero que vocês tenham entendido. Se ainda estiverem com dúvida, deixe um recadinho para o seu professor lá no Classroom, que eu tenho certeza que ele vai responder para vocês. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima semana.